como é que, dentro de um ambiente universitário, né, num público de idade universitária, você tem uma mulher que tem amigas que estão sofrendo violência, ou ela mesma está sofrendo violência. Qual é uma recomendação básica, digamos, padrão, assim, para lidar com essa situação? A quem recorrer? Você tem que tentar resolver o problema sozinha primeiro, antes de procurar ajuda fora? Quer dizer, qual que é uma orientação geral que a senhora daria para as meninas universitárias que estão sofrendo com violência? Então, eu agradeço a pergunta e queria dizer que eu também faço parte de uma rede de professoras e pesquisadoras da USP contra a violência de gênero e sexual dentro da universidade, porque desde uns 2, 3 anos essa questão passou a ser mais importante dentro da USP e dentro das universidades, como o Ayrton lembra, ao redor do mundo. Quando uma pessoa percebe que ela está sofrendo violência, qualquer pessoa dentro ou fora da universidade, ela deve falar. Quando a gente guarda a violência para a gente, o silêncio é cúmplice da violência. A gente não resolve o problema. Mas ela precisa falar para alguém que ela confie. No interior das universidades, nós temos defendido que é necessário implantar uma política da universidade, porque se a violência acontece lá dentro, uma política que pense o acolhimento das vítimas, a responsabilização do agressor e a prevenção da violência, que a violência é um ato intencional. Então, se você está sofrendo violência, meu conselho é: converse com alguém que você acha que não vai te julgar. E, junto com essa pessoa, procure o diretor da sua unidade, faça uma carta e peça uma comissão sindicante, porque esse é o caminho interno da universidade, uma comissão sindicante para apurar os fatos e punir o agressor. Se a violência é também um crime, ela pode também, porque pode ser só uma infração disciplinar e não configurar um crime, ela pode também ir para uma delegacia de defesa da mulher e fazer um processo legal. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque a vergonha é de quem pratica a violência, não de quem sofre. Certo. Obrigado. A pergunta para a doutora Silvia, aqui da Adriana. Conheço casos de mulheres que sofreram ameaça à sua vida e dos seus filhos por parte do marido, porém não têm proteção e não recebem credibilidade, né? Como a senhora falou. Como corrigir isso? A própria polícia tentou convencê-la a não prestar queixa. Isso é comum? Infelizmente, não é tão incomum assim. E é o que eu falei, a gente precisa enfrentar isso e não se calar, é preciso denunciar. O Ministério Público tem, dentre uma das suas funções constitucionais, o dever de fiscalizar a atividade externa da polícia, por exemplo. Então, todo tipo de mau atendimento em delegacias e por parte de agentes públicos deve ser levado ao conhecimento da Promotoria de Justiça mais próxima, e todo fórum tem uma Promotoria de Justiça. A proteção, as medidas protetivas, isso é um direito previsto na Lei Maria da Penha. A mulher que procura a delegacia para fazer uma denúncia de um episódio de violência, ela tem direito, é uma obrigação, inclusive, da autoridade policial, orientar essas mulheres sobre as medidas, e as mais comuns: afastamento do agressor do lar, proibição de contato por qualquer meio, proibição de aproximação, fixado um limite de distância. São medidas que se prestam a garantir os direitos dessas mulheres, a liberdade de ir e vir, a convivência familiar, enfim, de trabalhar. É possível que uma medida protetiva, por exemplo, seja dada para impedir que o autor da violência... E quando a gente fala isso, não precisa ser caso extremo de violência, não. Perseguição, aquelas condutas de telefonemas constantes, de inconformismo com o rompimento de um namoro, por exemplo, dentre os jovens, isso dá ensejo, sim, a uma medida protetiva de afastamento, porque tem um impacto na vida dessas meninas e dessas mulheres. Então, isso é um direito das mulheres, pedir essas medidas protetivas nas delegacias ou diretamente no Ministério Público, quando houver hipótese de mau atendimento. Perfeito. Senhora Flávia, uma pergunta da Ana. Nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais, né? Quer saber se os homens são, de fato, estupradores em potencial e o que a biologia e a ciência têm a dizer sobre isso. Então, eu acho que não. Os homens não são estupradores em potencial. Eu acho que os seres humanos são agressivos e podem ser agressivos. E eu acho que a gente precisa organizar-se em sociedade e organizar laços intersubjetivos que sejam respeitosos, que tenham tanto um respeito ético nas relações interindividuais, interpessoais, como um respeito aos direitos humanos que todos temos de nascença.
independentemente de mérito, e isso é também uma construção da humanidade. Então, eu acho que a gente acreditar que os homens cometem mais violência sexual por uma questão puramente biológica é a gente essencializar a violência e achar que ela é natural. Aí não tem saída. E eu acho que a violência, ela é uma construção social, cultural, como tudo que diz respeito à vida humana. E ainda que nós tenhamos corpo, nós temos uma capacidade racional de pensar sobre os nossos sentimentos e sobre o nosso corpo. E o quanto mais a gente pensa, mais civilizada vai se tornando a nossa sociedade e mais capaz de julgar aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Então, eu acho que a gente tem que acreditar na cultura e não ficar escravo da biologia, porque aí nós vamos ser só bicho. Perfeito. Então, essa é uma pergunta aqui da Lívia Lazaneu, acredito. Ela está dizendo que existe um problema de atendimento à mulher, despreparo dos profissionais, né, que fazem esse atendimento, e então como resolver esse problema em larga escala e melhorar esse atendimento. Bom, primeiro aspecto, isso eu tenho... essas perguntas aparecem em todo tipo de evento, de trabalho. Faço reuniões com vítimas, é um projeto que nós temos de contato com vítimas que denunciam violência mensalmente no Fórum da Barra Funda, e essas questões relacionadas a mau atendimento aparecem de forma muito frequente, infelizmente. E é nisso que nós temos, então, investido aí todas as nossas forças para que haja capacitação de gênero, para que esses profissionais consigam trabalhar com a perspectiva de gênero. E trabalhar com perspectiva de gênero nada mais é do que colocar a vítima no centro, né, da preocupação quando há um episódio de violência sendo reportado, denunciado, em todas as instituições. E Ministério Público, profissionais da área da saúde, da justiça, da delegacia, enfim, nenhum de nós está imune à reprodução desses estereótipos e desses valores preconceituosos, machistas, que muitas vezes julgam moralmente essas meninas, analisando o seu comportamento social ou sexual como forma, às vezes, de buscar as causas daquela violência. Isso é uma forma também de deixar muito claro que falta muito conhecimento. Então, trabalhar com educação desses profissionais, desde a formação, desde o momento em que ingressam nas suas respectivas instituições, e incorporar essa noção, essa perspectiva de gênero na atuação desses diversos atores, isso é fundamental. Isso não sou eu que estou dizendo isso aqui agora, não fui eu que inventei, isso está na Lei Maria da Penha, isso já foi pensado há 10 anos atrás, aliás, muito antes disso, mas consagrado e normatizado há 10 anos atrás, e isso eu vejo que é um ponto ainda que nós precisamos avançar muito. Uma pergunta que eu vou direcionar para as duas, que é bem interessante aqui, da Rebeca. Ela pergunta quanto que a pornografia, e eu vou ampliar a pergunta para falar da mídia de uma forma geral, fomenta, auxilia a propagação dessa violência contra a mulher. Esses estereótipos, né, também. Eu acho que é parte, né? A mídia é parte. E ontem mesmo eu estava lendo um artigo interessante de Hong Kong, que fez uma análise de como a mídia reporta nos 2 jornais importantes de Hong Kong os casos de violência contra a mulher. E eles chamam a atenção de pontos que são pontos que nós vemos aqui também. Então, eles chamam a atenção da culpabilização da vítima, eles chamam a atenção do estereótipo dos agressores como pessoas desempregadas, com impulsos, da simetria de gênero, então, como se homens e mulheres fossem iguais nas situações de violência e fossem agressores da mesma forma, e a falta dos direitos humanos das mulheres e a precedência que as crianças tomam na forma como a mídia fala do assunto. Por isso, eu acho que, às vezes, a visibilidade não necessariamente muda ou questiona os nossos valores sobre o problema. E a pornografia é um caso à parte. Eu acho que, realmente, existe uma determinada pornografia, sem querer ser moralista e nem querer, enfim, regular a sexualidade de ninguém, que reforça essa associação entre violência contra a mulher, dor e dominação,
e associa sexo a poder e dominação. Sexo não é poder e dominação, né, sobre o outro. Então, eu acho que joga um papel, ainda que não seja, né, a única determinação, mas joga um papel muito importante. Os filmes, as novelas, o noticiário, né, e a pornografia constroem a forma como a gente entende o mundo e entende a gente mesmo. Por isso que é tão difícil quebrar na hora que você vai falar dos operadores do direito ou dos operadores da saúde, né, os profissionais de saúde. Porque nós temos dentro de nós essas concepções do que é ser homem, o que é ser mulher, o que é a sexualidade, e a gente precisa transformar, senão a gente não vai quebrar a violência de gênero. A mídia tem um papel, como a Ana falou, importantíssimo no reforço dessa cultura de discriminação e banalização da violência. Desde muito cedo, a mídia bombardeia as meninas sobre o fato de que elas valem pela sua juventude, sua sexualidade, sua sensualidade. Esses são os valores passados a essas meninas desde cedo, e para os meninos também, de que esse é o papel da mulher, de que elas valem dessa forma objetificada. Sobre a questão da pornografia, esse é um ponto também importantíssimo, Ana. Essa pornografia que vende a imagem da mulher, muitas vezes vítimas de violência, sendo vítimas, na verdade, de relações sexuais sem nenhuma possibilidade de consentimento, ou seja, vítimas prostradas, alcoolizadas, desacordadas, dopadas, como uma forma até de erotizar essa violência. E isso disseminado aí da forma como está e sendo consumida, principalmente entre os jovens, acaba contribuindo, eu acredito, para a construção de uma noção muito deturpada de sexualidade e papel da mulher e sexo, e isso é preocupante mesmo. Essa violência que é romantizada nessa pornografia preocupa, né? Isso não é sexo, como a Ana disse, isso é violência, isso é crime. Isso deve ficar muito claro na cabeça desses jovens, né? Doutora Ana Flávia, tem algumas perguntas aqui específicas sobre os casos que foram denunciados na própria USP em 2014, né, perguntando como é que está o andamento desse processo e, né, a maneira como esse caso está sendo lidado. Então, as dificuldades são da sociedade inteira e são também da universidade, né? Por isso existe a rede e por isso existem os coletivos que têm denunciado e tratado de pedir punições mais eficazes. Mas nós temos muitos obstáculos. Assim como a Silvinha estava contando os obstáculos internos à justiça, nós temos obstáculos internos ao próprio regimento da universidade, a forma como são instauradas as sindicâncias, as formas como elas transcorrem. Nós temos um caso específico na Faculdade de Medicina em que há um aluno suspenso, acusado de violência sexual por 3 alunas. Essa suspensão está para terminar na metade desse semestre, e esse caso está também na Justiça Comum. Esse rapaz foi indiciado, esse estudante acusado foi indiciado, mas internamente a universidade, até onde a gente consegue saber, a universidade fez aquilo que ela poderia ter feito. A gente da rede avalia um pouco, né, porque foi uma suspensão de 6 meses estendida para 1 ano, e correndo paralelo. Então, tanto a universidade tem dificuldade de conduzir a comissão sindicante e fazer punições de acordo com a gravidade daquilo que menos é denunciado, quanto na Justiça Comum é lento, né, o julgamento e a punição do agressor. Então, eu acho que na universidade nós ainda estamos começando a enxergar o que acontece e pensar políticas mais propositivas e mais proativas em relação à punição de todos os tipos de crime, e especificamente a violência sexual. Esse caso específico é muito preocupante, porque é dentro da Faculdade de Medicina e a acusação é de colocar medicamento na bebida das vítimas de violência sexual. Então, ele é especialmente preocupante, mas há uma dificuldade como um todo com o regimento da universidade e a sua familiaridade com a punição. Vejam que esse tipo de crime não está nem previsto no regimento da universidade, né? Os crimes relativos a questões relacionadas a direitos humanos, homofobia, racismo,
e violência de gênero não estão previstos especificamente no regimento, e eles são punidos por comissões sindicantes que usam infrações disciplinares. Então, eu acho que ainda tem muito a ser feito nesse assunto. Então, mesma pergunta na esfera criminal, como é que está a implementação da Lei Maria da Penha? Tem uma pergunta aqui bem prática, se as pessoas realmente, os homens realmente estão indo para a cadeia, estão sendo presos como, em resultado da lei. A cadeia não é realmente a solução, e essa afirmação é reflexo mesmo de uma cultura da nossa sociedade que espera uma resposta punitivista e encarceradora como resposta a uma problemática que é cultural, que é muito mais ampla, complexa, e, como a gente conversou aqui hoje, que não é o sistema de justiça que vai dar conta, né? É um conjunto de ações, estratégias e reflexões e debate na mídia e na educação e nas universidades, enfim, é um conjunto de respostas. É evidente que o sistema de justiça tem que fazer o seu papel e dar punição exemplar para esses casos. A punição exemplar nem sempre é a cadeia, o encarceramento. Como eu disse para vocês, a manifestação de violência por parte desses homens muitas vezes vem de uma forma acreditar que estão agindo da maneira correta, que não estão praticando crime nenhum. Então, isso já basta para a gente imaginar que o encarceramento não resolve, sem falar numa situação muito frequente de mulheres que procuram ajuda e elas dizem: doutora, eu quero ajuda para parar a violência que eu sofro dentro de casa, mas eu não quero ficar longe dele. São mulheres que querem ficar longe da violência, mas não longe do parceiro, do companheiro. Essa é uma realidade, né? Ficar longe da violência é muito diferente de ficar longe daquele parceiro. E nós temos que ter atenção, porque não se julga essa mulher que ama esse homem e que quer uma vida livre de violência, mas ao lado dele. Esses homens, os poucos que vão com penas mais altas, como o caso de tortura e violência sexual, é que a pena é privativa de liberdade, né? Mas a grande maioria da violência contra a mulher, que é tipificada no Código Penal como lesão corporal, ameaça, perturbação da tranquilidade, coação no curso do processo, são penas para serem cumpridas em meio aberto, a não ser que aconteçam algumas hipóteses, como do descumprimento das medidas protetivas, situações mais graves de ameaça à integridade física ou psicológica da vítima. Aí sim pode ser decretada a preventiva. Mas, via de regra, tirar a Lei Maria da Penha do papel significa, para mim, avançar nas estratégias, nas políticas públicas que devem ser implementadas para garantir a efetividade dos direitos assegurados na lei. O que não significa, e é bem diferente, de buscar simplesmente o encarceramento. Não sei se eu fui clara. Perfeito. Então, professora Ana Flávia, pergunta aqui do Pedro, né? Ele conta uma situação que está ocorrendo na escola dele, em que meninas criaram reuniões feministas com o objetivo de conscientizar, né, as colegas, a escola sobre essa questão, e houve muitas reações negativas a isso, tanto por parte dos meninos quanto das meninas, né? Eu acho que isso foi observado também na Faculdade de Medicina, né, quando surgiram esses relatos, de parte das alunas, né, das estudantes, também viram como negativo o fato desses casos estarem sendo denunciados, tal. Então, ele pergunta como é que, dentro da escola, como é que você lida com essa situação de explicar para as pessoas a importância de falar sobre esse tema. Eu acho que a violência e todas as formas de violência, e a violência de gênero, elas são um atraso civilizatório. Eu acho que quando você está dentro de uma universidade, você deve prezar não só pela transmissão do conteúdo, mas também pelas habilidades e pelas atitudes, como a gente pensa as competências, né, dos alunos. Nós estamos formando cidadãos que são pessoas que depois vão atuar na sociedade. Então, é muito importante que as instituições, as universidades, as faculdades percebam o quão ruim é serem complacentes com o machismo, a homofobia, o racismo e a violência internamente a elas. Quando as meninas se reúnem em grupos feministas e quando elas começam a expressar
a violência que elas percebem ali, e elas estão refazendo caminhos que já foram feitos nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Eu queria lembrar de novo que isso não é novo, né? Isso está reaparecendo numa nova onda. Essas meninas estão ajudando a universidade, a faculdade, a manter o seu bom nome, a manter uma boa formação e a aprimorar a formação que a gente está dando. Infelizmente, às vezes, algumas pessoas se sentem traídas por isso. Porque há, especialmente com as fraternidades, e esse não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno internacional, uma ideia de que a violência faria parte desse vínculo criado internamente aos alunos e seria parte da graça, vamos dizer assim, do negócio. É a mesma rejeição que você tem a evitar piadas homofóbicas e está perdendo a graça, né? Então eu acho que isso precisa ser enfrentado. Claro que os métodos dos grupos das meninas são os mais variados, mas eu acho que a coragem de falar deve ser elogiada, né, pelos professores, e a gente precisa enfrentar o fato de que nós temos denúncias também contra professores. Nós temos denúncias contra orientadores de pós-graduação. Nós temos denúncias tanto de assédio sexual quanto desse tipo de cultura machista, homofóbica, racista sendo reproduzida em sala de aula, não por maldade, não porque aquelas pessoas sejam defensoras do estupro, mas porque elas foram aculturadas, né? Elas introjetaram a ideia de que é assim que se faz, né? É só uma piadinha. Então, uma mudança cultural, ela precisa ser profunda, e ela incomoda muitas vezes. Eu acho que a gente precisa dialogar, a gente precisa ouvir, inclusive as pessoas que se incomodam, porque tem tanto aqueles que se incomodam porque querem ficar livres para estuprar, que são a grande minoria, quantos que se incomodam, mas não sabem bem direito por quê, né? Se incomodam porque não conseguem acreditar que aquilo esteja acontecendo dentro de uma universidade, por exemplo, tão respeitada como a Universidade de São Paulo, ou como qualquer outra universidade, né? Porque o que nós temos recebido de convite na Rede Não Cala para ir falar em universidades em todo o Brasil, e a maioria públicas, né, mostra que esse é um fenômeno presente, importante e que tem que ser enfrentado. Então, eu acho que não tem problema que as pessoas ficam chateadas. Vamos conversar com as pessoas. Por que é que elas ficam chateadas? E que tipo de universidade elas querem? Porque para a gente manter o bom nome e tudo que a gente produz de importante para a sociedade, nós temos que enfrentar que nós temos também pedaços que não prestam, né? E esses pedaços que não prestam têm que ser revistos e transformados, porque tudo muda, né? Até as coisas mais tradicionais mudam. E é bom que mude para melhor, né? E não para pior. Pegando o cara nesse comentário, eu vou encerrar aqui com uma pergunta num tom um pouco mais positivo. Nosso tempo está estourado, infelizmente. Mas, doutora Silvia, a gente conversando um pouco antes do evento, eu lembro que a senhora comentou que já percebe uma mudança, né, cultural, principalmente nas gerações mais novas, de meninas que não estão tolerando mais, né, a violência. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, aproveitando que o nosso público aqui é majoritariamente jovem. O que a gente pode esperar aí para os próximos anos, em termos de mudança cultural, né? Eu acho que essa mudança, isso que a Ana colocou, a atuação dos coletivos, esse é, sem dúvida, um grande avanço. E aí, só acrescentando o que a Ana já falou, essa sensação, esse desconforto, né, Ana, ela vem também por parte de algumas pessoas que têm dificuldade de se perceber vítimas de violência de gênero. Isso também incomoda muitas vezes, é que alguém de fora venha e diga: você também é oprimido e você também sofre isso. Muitas não estão preparados para ouvir. E, por parte de outros, abala, de alguma forma, a tentativa de manutenção de um sistema de privilégios mesmo, até dentro da universidade. E quanta coisa não se faz em nome da tal da tradição, manutenção da tradição. Quanto de violação de direitos humanos eu já vi
denunciados por parte de ações dentro da universidade, em nome da tal da tradição. E falando, então, das meninas mais novas, eu acho que é nelas que eu busco toda a motivação para continuar, porque não é fácil trabalhar nessa área, é desgastante, emocionalmente desgastante, mas eu vejo que vem aí uma nova geração muito consciente. Eu atendi, na semana passada, 2 coletivos feministas de meninas do ensino médio. Essas meninas, elas não tinham 15 anos e elas chegaram na minha sala muito informadas, conscientes, com uma bagagem ali que eu não tive, imagina, depois de muito tempo é que eu fui aprender. E, obviamente, que são meninas que é uma geração que não vai tolerar a violência, né? Eu acho que essa é a grande mudança que vem aí, essa geração que faz militância nas redes sociais, que se mobiliza, que ocupa as ruas para dizer meu corpo, minhas regras. Eu acho que isso é muito positivo e acho que todas as feministas aí de longa data, como a Lilian, gostam e apoiam esse tipo de iniciativa, e isso dá uma injeção de ânimo, sem dúvida, para todos nós. Maravilha. Posso só falar uma última coisa para os meninos? Porque está dizendo para as meninas. Então, assim, para os meninos da nova geração, primeiro aceitem, né? Aceitem, porque não vai ter jeito. E segundo, comemorem. Porque eu acho que a gente poder ter relações igualitárias, efetivamente igualitárias, vai melhorar para todo mundo. Né? Melhora para os meninos poderem expor suas emoções, melhora para os meninos poderem ser sensíveis, melhora com essa bobagem de ficar todo o tempo homofobicamente tentando, né, ser masculino e se defender de um fantasma gay, melhora para quem é gay, melhora para todo mundo. Então, vamos comemorar a mudança e vamos reconstruir uma sociedade e as relações entre nós em novas bases, onde ser homem, ser mulher, ser hétero, ser homo, seja menos importante, né? E seja mais importante realmente o respeito, a diversidade e a alegria, né, da gente ser diferente. Ainda bem, né? Acho que vai ser bacana se vocês forem para frente no que está prometendo, né? A gente tem maior esperança. Né? Então, obrigado a todos. Quarta-feira, última quarta-feira do mês que vem, temos mais Usp Talks sobre as origens do universo e da vida. Obrigado e até a próxima.